E aí, gente, tudo bem? Tranquilo? Vamos mais um estudo. Vou trazer um estudo para você que está no Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 24. Vou ler para vocês o versículo 24, do capítulo 4 de Marcos, que diz assim, peraí. Então lhes disse: atentai no que ouvis, com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. E ainda se vos acrescentará, pois os que têm se lhe dará, e aos que não têm, até o que lhe tem, lhe será tirado. Bom, veja bem. Esse versículo, como é de praxe, eu já vi pessoas pregando em oferta, dizendo que à medida que você dá muito para Deus, Deus vai te medir de acordo com a sua oferta. Então Deus também vai te medir bem. É uma troca. Você mede Deus ofertando muito, Deus te mede te devolvendo muito. Mas veja bem, esse versículo está dentro de uma parábola. Está dentro da parábola da candeia. Jesus falava muito por parábola. Jesus trazia muito parábola para poder, às vezes, até dificultar o conhecimento daqueles que não queriam saber dele. E o que acontece? Nessa parábola que esse versículo está, ele diz que nós vamos ser medidos de acordo com aquilo que nós medimos. Se nós medimos bem, será acrescentado. Se medimos ruim, será nos tirado. Mas isso não está falando de dinheiro, nem de oferta, não está falando nada disso. Está falando do reino de Deus. Ele cita a parábola da candeia. Para que você entenda, eu vou ler a candeia, essa parábola é pequenininha, dá para você entender, para nós podermos entrar nesse assunto. Isso é Marcos capítulo 4, versículo 21 até o 25, parábola da candeia. Diz assim: também lhes disse: vem porventura a candeia para ser postado debaixo do alqueire ou da cama? Não vem antes para ser colocado no velador? Pois nada está oculto, senão para ser manifesto, e nada se faz escondido, senão para ser revelado. Se alguém tem ouvido para ouvir, ouça. Então lhes disse: atentai no que ouvis, com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também, e ainda se vos acrescentará. Pois ao que tem, se lhe dará, e ao que não tem, até o que tem, lhe será tirado. Bom, veja bem, Jesus, quando ele cita essa parábola, é o seguinte: o que estava acontecendo? Jesus, ele veio para ser o salvador do mundo. Ele veio para cumprir esse papel, para trazer salvação, para que o povo entendesse que necessita de um salvador. E por onde Jesus andava, arrastava multidões. Mas ele não arrastava multidões porque o povo estava convencido que ele era o Filho de Deus, que ele era o Messias enviado. Ele arrastava multidões porque os religiosos queriam ver se ele errava para poder puni-lo. Os escribas queriam ver se eles falavam alguma coisa fora do que a lei dizia. O povo lhe procurava porque o povo queria saber de milagres. Achava bonito Jesus curar cego, curar aleijado, ressuscitar mortos. Isso era um espetáculo para eles. Mas eles tinham Jesus como um curandeiro, como um profeta, e não como um Messias, como um enviado, como aquele que Deus enviou para salvar a nação de Israel e o mundo. Eles não reconheciam Jesus assim. Então Jesus, por reconhecer a dureza do coração desse povo, ele começou a falar por parábolas para ele, deixando cada vez mais eles na dúvida. Vocês não querem saber de nada? Então eu falo por parábolas. Às vezes nem os apóstolos entendiam, mas Jesus, para os apóstolos, ficava em particular e explicava a parábola para ele. Então aqui Jesus, ele fala, olha, o reino de Deus, ele compara o reino de Deus a uma candeia. O que é uma candeia? Uma lamparina, um lampião. Depende da região do Brasil que nós estamos, do lugar que nós estamos, ou é lampião ou é lamparina. Na época de Jesus, lá na Palestina, se chamava candeia. É um vaso com óleo,
com um pavio de algodão, de alguma coisa, de pano, alguma coisa, que você põe fogo e ele, como está embebido, vai subindo, o fogo vai queimando, o óleo vai subindo aos poucos e vai queimando ali e fica aceso. Isso não tinha energia na época, eles colocavam nos cômodos, colocavam num velador, em torno, um suporte para colocar alto para poder clarear. Se nós olharmos a nossa luz de energia, é a mesma coisa, é no lugar mais alto para clarear de baixo para cima, clareia melhor. Então Jesus ele cita essa parábola, dizendo que o reino de Deus chegou para eles e eles não enxergaram. Então ele compara ao reino de Deus a uma candeia. Isso é uma parábola. O que ele diz? Por acaso vocês tendo uma candeia, vocês colocará debaixo da cama ou debaixo de um alqueire? O que é o alqueire? O alqueire é um cubo de madeira, uma medida, no Nordeste chama medida de 10 litros. É um cubo com duas asas do lado assim que você enche e você vai colocando onde você quiser, vai medindo de 10 em 10 litros, ela cabe 10 litros. Então assim, por acaso, vocês tendo uma candeia, uma lamparina, vocês põem debaixo da cama ou vocês põem debaixo de um alqueire, de uma medida, de uma bacia, de um cesto, qualquer coisa. Você vai pôr embaixo disso, de um balde. Se você pôr, vai perder a claridade. Então Jesus está assim, no reino de Deus é semelhante a uma candeia que está debaixo, hoje, ele citando na época que ele está lá. O reino de Deus chegou a vocês, mas vocês estão fazendo como uma candeia debaixo da cama e uma candeia debaixo do alqueire. Quer dizer, vocês não estão enxergando que eu trouxe o reino de Deus, que eu sou o reino de Deus. Vocês estão me procurando, não porque o reino de Deus chegou, mas porque vocês necessitam de milagre e de cura. Vocês não estão me buscando como filho de Deus, vocês estão me buscando como um profeta, como um curandeiro. Então a candeia chegou, o reino de Deus chegou, e vocês estão pondo debaixo do alqueire, vocês estão pondo debaixo da cama. A luz não deixou vocês entender o que é o reino de Deus. Essa luz vocês abafaram, cobriram, que sou eu. O reino de Deus chegou. Então, o reino de Deus é semelhante a uma candeia nos dias dele. É semelhante a uma candeia debaixo da cama. É semelhante a uma candeia debaixo do alqueire, debaixo de uma bacia. Vocês não entenderam. É isso que Jesus está falando para ele. Aí Jesus começa a dizer assim, mas um dia essa candeia será colocado no velador, no suporte do cômodo. Um dia isso vai chegar. O que Jesus está dizendo? Que ele naquele momento, que ele estava ali, que ele veio anunciar o reino de Deus, veio trazer o reino de Deus, chegou aquele povo, o reino de Deus, eles colocaram debaixo da cama, eles não entenderam porque eles só procuravam milagre, cura, só buscavam bênçãos para a vida deles. E não entendia que era o reino de Deus que tinha chegado, que o Messias tinha chegado, que o Salvador do mundo tinha chegado. Eles não entendiam, porque eles estavam preocupados com seus bens, preocupados com si próprio. Ele fala, mas um dia chegará e o reino, e essa candeia será colocada no velador. Um dia, quando eu morrer, que eu subir aos céus e ressuscitar, esse reino de Deus será revelado através dos apóstolos e dos pregadores do evangelho. Um dia, esse reino será anunciado. Todos vão entender. E nós vemos pelo Novo Testamento. Está lá a revelação de todo o Novo Testamento. Dá para você entender que ali é o reino de Deus. Chegou, anunciou, clareou as nossas mentes. Um dia essa candeia foi colocada no velador com os apóstolos, lá em Atos 2. Quando desce o Espírito Santo, nasce a igreja. Ali nasceu a igreja. Antes não existia. A igreja nasce em Atos 2. E com isso o reino de Deus foi colocado no velador. A candeia ficou no velador. Aí ele continua e diz assim, porque não há nada em oculto que não seja revelado. Quer dizer, hoje está em oculto o reino. Está debaixo da cama, a candeia. Está debaixo do alqueire, a candeia. Mas um dia, isso que está oculto será revelado. Não há nada em oculto no reino de Deus que não será revelado.
Um dia vocês entenderão. É isso que Jesus está falando, a parábola da candeia. Aí ele continua e diz assim, por quê? Com a medida que vocês medirem, vocês serão medidos. O que ele está dizendo? Não é dinheiro. Ele está dizendo, à medida que vocês estão me medindo hoje, reconhecendo que eu sou um curandeiro, que eu sou um profeta, e que não dão valor, não entende para que foi que eu vim, que foi para a salvação, do jeito que vocês estão me medindo, um dia vocês serão medidos. Mas esses que estão entendendo, que estão anunciando, que estão colocando a candeia no velador lá em cima, para que clarear, para que entenda tudo, esse quanto mais sabe, mais será acrescentado. Mas vocês que sabem pouco, até isso lhe será tirado. Aquele que põe a candeia embaixo, põe debaixo da cama, debaixo do velador, até o pouco que sabe lhe será tirado. Mas aquele que anuncia o reino de Deus, como ele é, como Jesus é, do jeito que ele veio, para que ele veio, até o pouco que ele sabe, o muito que ele sabe, muito mais ele saberá. Veja que tremendo. Então não há nada oculto que não seja revelado. Essa parte ele está falando dele na época e do evangelho depois, sendo anunciado pelos apóstolos, nascendo lá em Atos capítulo 2. Ali nasceu a igreja. Ali o reino de Deus foi expandido e foi aberto, revelado para o mundo inteiro, e todo mundo entende hoje o que é o reino de Deus. Veja que maravilha. Então, esse versículo ele não cabe em oferta, porque aqui está falando do reino de Deus. E o reino de Deus não tem isso. Agora analise. Hoje, qual é o jargão das igrejas? Qual é a propaganda da igreja? Qual é o outdoor das igrejas? Qual é a chamada da igreja hoje? Vem que aqui tem cura. Vem que aqui tem milagre. Vem que aqui Deus opera. Não é assim a chamada? Não todas, mas a maioria. Não está diferente do povo lá em Israel que buscava Jesus por milagre. Uma vez, você vai ver nos evangelhos que levaram cegos, aleijados, um monte para Jesus. Chegou lá, estava a multidão. E ele, quando chegou, que ele viu, ele fugiu, saiu fora. Não porque ele era ruim, ele não queria que curar. Ele queria que o povo entendesse, soubesse que ele era o Messias, que ele era o Salvador, que ele veio para isso. O objetivo de Jesus não é fazer cura. Cura é consequência da vida cristã. Milagre é consequência da vida cristã. Jesus ele veio para trazer salvação. Isso você vê nos evangelhos. Ele deixando o povo de lado e não curando e indo embora. Porque ele queria que o povo entendesse que ele não é a candeia debaixo da cama. Que ele não é a candeia debaixo do alqueire. Que ele é a candeia que está no velador. Ele veio anunciar o reino de Deus. Ele veio trazer o reino de Deus ao mundo, ao homem.